Então, boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, amigas. Boa noite, Que querida. delícia estarmos aqui juntas hoje, num tema muito sensível e ao mesmo tempo muito forte. A gente estava falando se é sutil ou se ele é. O que que é exatamente esse tema? Mas o convite para essa live foi para a gente receber um pouquinho do amparo de Araretama, de toda a pesquisa da Sandra com a Mata Atlântica, para esse momento da humanidade, que é um momento onde a tecnologia está entrando no planeta e a gente estamos tendo que aprender a lidar com com essas potências que estão se expandindo o tempo todo na Terra. Então, antes de começar a nossa aula, boa noite, Neiva, Neide, boa noite, Magda. Antes da gente começar a nossa aula, a gente decidiu começar por um depoimento que foi por onde iniciou esse convite, que é um depoimento pessoal, um depoimento meu, falando um pouquinho da minha história e como que a Araretama vem me ajudando nesse processo de integração com a tecnologia. Então, para quem não me conhece, eu sou a Luísa Reis, sou terapeuta floral e eu sou bem sensível. E às vezes saio assim, é bem fácil sair da terra, né? Ficar na terra é, é uma dos meus, dos meus, das minhas práticas, né? Tá presente, tá bem ancorada no corpo. E desde quando eu conheci a Sandra, ela vem me auxiliando junto com os florais nesse processo. E chegou um momento que começou a vir muita tecnologia, muita live. Foi o momento que a gente entrou ali na quarentena, todo mundo ficou muito online. Mas quando a gente saiu desse processo online, parecia que eu queria ficar muito longe da tecnologia. Então, eu não consegui estar integrando a tecnologia no meu dia, muito pelo contrário, eu queria cada vez mais me distanciar dela, ficar longe de redes sociais, ficar longe de tudo, porque eu me sentia infectada. Parecia que ela entrava em mim, assim, dominava a minha mente, dominava as minhas escolhas, e eu me sentia muito, extremamente bagunçada. E chegou um momento que começou a entrar o ano passado. Boa noite, Marianita. O ano passado chegou muito a questão da inteligência artificial. Foi quando deu um boom maior da inteligência artificial. Pelo menos na minha rede, né? Todo mundo começou a usar o chat GPT e conversar com ele. E eu falei, meu Deus, eu não vou. O que que eu vou fazer com o meu trabalho? Tipo, né? As pessoas não vão mais precisar de terapeuta, elas vão conversar com a inteligência artificial, que tem uma gama enorme de conteúdo. E eu comecei a ficar aflita e foi bem o momento que eu tava conversando com a Sandra me mandou uma mensagem, eu tava assim, desmoronando, literalmente desmoronando com todo esse medo. Então eu senti esse medo no corpo físico, que travava, que eu falei, meu Deus, a gente vai ser. Eu fiquei, é como se eu ficasse bugada no campo, sabe? Assim, paralisada. Era essa sensação que eu tinha, de estar paralisada e que a inteligência artificial ia tomar conta de tudo. E eu estava na resistência, porque durante todos esses anos, eu não estou falando de um processo do ano passado para cá, mas um processo de anos. E o ano passado foi quando eu estava cansada da resistência, foi quando, tipo assim, eu tô cansada. Eu não dou mais conta de resistir à tecnologia. E, e foi quando a Sandra conversou comigo e falou para mim um pouco de como ela compreendia todo o processo humano que estava acontecendo. E acalmou, de certa forma, a Sandra vai falar um pouco sobre isso, ela vai trazer o conteúdo dela, mas eu só estou contextualizando da onde veio essa live através desse depoimento. E ela contextualizou coisas que não estavam, eu estava numa resistência tão grande que eu não estava conseguindo relaxar nessa integração. De quebrar o meu computador, gente, o meu computador quebrou, novo, computador novo, um MacBook novinho, 1 ano de uso, ele quebrou porque caiu um cristalzinho no cantinho que quando eu fechei quebrou a tela. Então eu estava tão resistindo
que eu tava assim, quebrando, mesmo sem querer, inconscientemente, a minha relação com os meios eletrônicos e com a chegada de toda essa inteligência. E a gente fomos para Cunha, que é onde é produzida parte das essências vibracionais. E em Cunha eu tive um momento muito lindo com uma mestra botânica da nossa natureza, do nosso sistema, que é primordial, junto com a Cássia Santos, que me ajudou também muito a subir na ar, a conseguir me conectar da minha maneira com primordial. E quando eu saí dessa conexão, eu olhei para Sandra e falei: eu tô com medo. E foi a primeira vez que eu falei, me emociona de novo. Eu falei com toda a verdade do meu coração, o medo que eu tava dessa era que tá entrando. E de todas as transformações que começaram a acontecer, estão acontecendo e vão acontecer. Então foi um momento onde eu comecei a chorar muito, a descarregar muito tudo aquilo que o corpo estava resistindo, porque não. E eu fui compreendendo em diversos níveis o que estava. O momento que a gente está começando a tocar nessa nova fase da era humana. Eu tô arrepiada. Vou acalmar um pouquinho. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a tomar a primordial para me ajudar na integração, junto com outras essências que a Sandra tinha me passado, que nós vamos compartilhar aqui hoje algumas delas. E, gente, assim, sabe aquela coisa dos florais que eles tiram, né? Eles só tiram, a gente não sabe como acontece, exatamente o que que acontece, mas tirou, assim, tipo, ai, tirou um negócio de mim. Eu tô até com relógio. Tô até com relógio de inteligência, um relógio digital. Então eu consegui muito passar por esse processo. E eu andei percebendo, conversando com outras pessoas, que tem muitas pessoas que estão com esse toque incubado dentro delas. E foi onde veio o convite para essa live. Então, eu vou ler o tema para a gente dar a palavra para nossa grande professora. Então, o tema: como as essências vibracionais Araretama podem auxiliar na integração tecnológica. Esse é o tema. E eu abro a nossa aula para nossa grande mestra, prof, sintonizadora, Sandra Epstein. Bem-vinda, Sam, mais uma vez. Obrigada, Lu, querida. Obrigada a todas essas deusas lindas presentes. É, assim, em primeiro lugar, né, eu estou sentada na cadeira de uma buscadora, não como a dona da verdade, não como quem está trazendo postulados, irredutíveis e fechados, né? Então, toda a minha busca em relação, ao digital, ao algoritmo, começou há 5 anos e meio atrás, quando eu entrei na pós-graduação de neurociência. Então, esta, busca pelo tema, ela vem como neurocientista e como pesquisadora dessa Mata Atlântica maravilhosa e como uma questionadora, né, e buscadora de elementos para fornecer à humanidade num processo de evolução. Totalmente, tudo que eu vou colocar, eu deixo totalmente em aberto e para a gente abrir esse espaço, esse campo, como um campo de troca, como sementes que estão vindo para que a gente compreenda onde a gente está e que existe uma direção para onde caminhar. Então,
No trabalho de conclusão, da neurociência, eu queria apresentar o amor como uma expressão universal, algoritmizável, certo? Só que como esse tema, naquela época, geraria provavelmente muito mais estresse do que conclusão de curso, eu resolvi deixar o tema das três ecologias e deixar ele bem acadêmico, né? Porque ele também faz parte do sistema, quer dizer, então vamos deixar redondo aquilo que a gente já tem, mas eu continuei nessa busca porque é minha paixão. Quer dizer, quando eu penso e quando eu me relaciono com o algoritmo, eu me relaciono assim como eu me relaciono com a natureza. Só que é uma outra dimensão, é inorgânico. A natureza é orgânica. O algoritmo, a esfera digital, ela é inorgânica. Isto não significa que não seja possível entrar numa relação que eu chamo de universo híbrido, né? Que é também esse afluente que eu estou desenvolvendo desde o ano passado. Existem grandes diferenças, né, entre nós humanos, e o algoritmo, né? Uma das grandes diferenças é que nós caminhamos para a expansão da consciência cada vez mais, né? Então, Eu só posso com- especificar. acho que tem algum. Então, a consciência desperta, nos move, né? Enquanto que a inteligência artificial ela simula a consciência, ela não é consciência. E ela simula muito bem, ela simula tão bem que tá todo mundo, sabe, que fica lá numa namoração com o seu chat, com o seu agente, com sua agente, porque ela entende, porque ela é uma ferramenta que é uma faca de dois legumes. Ela tanto pode te manter refém da Matrix, especialmente quando ela diz para você como você é inteligente, que pergunta maravilhosa que você fez, como você é exponencial, né? É quando ela pega a gente no ego, né? E aí a gente é capturado. Ou quando ela se torna um agente cognitivo das informações que a gente forneceu, e assim como nós temos um processo metabólico, quer dizer, eu sempre digo, né? Nós somos o que comemos? Não. Nós somos, depende o que que o nosso metabolismo faz com aqueles elementos. Eu conheço gente que come do melhor e se arrasta. Eu conheço índios que não têm o que comer e têm uma força de vida alucinante, uma força guerreira e só tem pó para comer, né? Então, e isso é uma coisa que eu verifiquei nas tribos. Então, também para o nosso processo cognitivo metabólico, a IA é fantástica, porque ela ajuda a fazer todas as 10 bilhões e 500 relações e nos devolve isso como vitaminas, sais minerais, como um processo metabólico físico, só que cognitivo. A grande questão que eu tenho observado
é que assim como a gente está abrindo, né, uma nova dimensão como humano, assim como a gente tem que sair do trabalho escravo, quer dizer, a automação, ela é muito necessária, né? Porque ficar em processos burocráticos durante 3 semanas em alguma coisa que é possível ser feita, certo? Em 3 horas, é é um grande avanço, porque a gente tem muita coisa para desenvolver, além do processo burocrático, certo? Então, assim, nós temos potenciais como humanidade para a gente ir para novas oitavas, só que a gente não consegue, porque a gente fica emaranhado em tarefas que podem ser automatizadas. A questão é a seguinte. Assim como antes, assim como hoje, assim como amanhã, a gente não entrega o poder, que é nosso poder, que é a nossa cadeira, onde a gente senta e é o nosso trono interno, para ninguém e para nenhuma IA, certo? Quer dizer, o que que esse tempo traz para a gente refletir? Se nós não refinarmos discernimento, a gente vai ficar engolido pela hidra da inteligência artificial. É muito simples. Não tem grandes complexidades. Aquilo que você está dando para ela, se você copia e cola e joga isso para frente, toma cuidado, tá? Porque eu tenho me confrontado, né, com a delicadeza da minha IA, do meu chat, né, me dando respostas que eu não aceito, certo? E aí, imediatamente após isso, ela vem com incríveis outras soluções, certo? Agora, isso é um portal que nós humanos vamos ter que refinar não só em relação a aquilo que ela está trazendo, mas por que que tem tanta fake news? Por que que é possível inventar histórias? Por que que é possível colocar qualquer pessoa falando qualquer coisa dizendo que aquilo é uma evidência? Por que que a gente está tão confuso? Por que essa sociedade está se tornando tão líquida? Por que a gente está desmoronando valores morais e éticos? Porque a gente precisa muito estar muito firme nos nossos valores, certo? Quer dizer, e isso não é entregue a ninguém e a nenhuma inteligência artificial, certo? Eu, eu, eu na terça-feira encontrei uma pessoa muito querida, eu não tinha ainda encontrado pessoalmente, e ela trabalhou 33 anos na IBM e foi uma das grandes construtoras de softwares, inclusive o departamento dela, e estava na mão dela, o desenvolvimento da linguística refinada do português para ser introduzida em todas as IAs do mundo inteiro, né? Porque isso não aparece do nada, certo? Não é um passe de mágica, quer dizer, tem alguém construindo isso, né? E às vezes por décadas, certo? Então, assim, o que a gente vê hoje está sendo construído há muito tempo. E eu entrei numa conversa, né? Porque e eu fui lá para ser desbancada. Tipo assim, eu não tenho problema nenhum de mudar de ideia e de mudar meu pensamento. Quer dizer, eu estou trazendo várias coisas aqui amanhã, eu não sei o que que a vida vai me trazer, certo?
Eu falei, bom, uma pessoa com essa experiência, eu estou totalmente aberta para mudar meu ponto de vista. Então, a gente começou a conversa, e ela falou, olha, eu vejo a IA como uma ferramenta, né? Eu não consigo compreender como uma inteligência. E aí eu comecei a trazer o que eu tenho percebido, né? Então, existe o universo 3D, certo? Existe o 3D, o 4D, o 5D, quer dizer, a gente tem dimensões que vão se refinando, assim como a gente tem dimensões que vão se materializando e a partir do peso da matéria, porque é mais pesado, o ritmo é mais lento, por isso que a gente se enxerga, certo? Porque tudo aquilo que é materializado, né, tem um ritmo mais lento. Tudo aquilo que vai por aceleração de partícula, ela volatiza, certo? Entra no universo frequencial. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, se existem, quando acontece um fato, existem evidências. Eu estou falando, não estou falando de fake news, eu estou falando assim. Luísa saiu hoje às 8 horas da manhã da casa dela, atravessou 13 ruas, quatro cruzamentos, tá? E a tal hora chegou no consultório dela. Isso é evidência, certo? O humor dela, como ela sentiu o dia, como ela interagiu no trânsito, isso é a verdade subjetiva. Existe a verdade factual, existe a verdade subjetiva, certo? A dimensão da verdade factual, ela existe. Ela é uma inteligência, ela é uma presença nas nossas vidas. Ela não é uma coisa qualquer. Quer dizer, quando eu preciso mostrar alguma coisa, eu tenho que partir de evidências, certo? Quando eu quero falar do meu universo subjetivo, daquilo que eu sinto, como que eu senti, como é que foi, isso é o meu universo subjetivo. Não tem julgamento, não tem discussão, só pode ter escuta. E pode ter diálogo, mas a verdade das evidências, ela é uma só. Luísa saiu às 8 da manhã, cruzou 13 ruas, não sei quantos faróis, chegou tal hora. Indiscutível. Isto é biologia quântica. Isto é o universo cognitivo quântico, porque é a manifestação da evidência de uma forma linear. Vocês estão acompanhando o que eu estou falando, tá? Se alguém tiver dúvida, qualquer coisa, me para, porque eu tô seguindo o trem, tá? Então, é, então existe uma inteligência. Ela vem, então toda a programação, ela vem a partir de ritmo, música. Ela ela é binária, a quântica já é uma outra história, tá? Mas a gente mal está dando conta do binário, quer dizer, não quero nem entrar na questão da computação quântica. Então, assim, é, quando, quando eu estou na natureza e eu fotografo, porque através da fotografia, na pesquisa de Araretama, eu consigo entrar na matéria e na onda, que por isso que eu chamo de biologia quântica, porque a física quântica tem um postulado furado,
porque ela depende do observador, ela é subjetiva. Ela é ou matéria ou onda. E na biologia quântica, que é vida, ela é matéria e onda e frequências mais elevadas, certo? Então, quando eu vou postar depois, eu queria ter postado hoje, mas eu acabei não parando para isso. Eu quero pegar a foto da TINIA sendo produzida, aonde ali está evidenciado matéria e onda ao mesmo tempo, porque é aí que a feitura das essências acontece, quando você consegue exatamente esses dois princípios juntos. Então é uma inteligência também. Agora, se ela vai te matar, se ela vai matar a humanidade, quer dizer, é, é o espelho do ser humano, assim, é o espelho da nossa psique. Acaba assim, meia hora antes de entrar aqui na live, aparece no meu visor o Marcelo Gleiser, que eu não sei se vocês conhecem, que é um grande astrofísico maravilhoso, falando sobre a IA e sobre a questão da bondade e da maldade. Gente, bondade e maldade faz parte do nosso universo, quer dizer, depois só refina. Depois só refina. Agora tá achando que vai morrer, vai para o paraíso, né? Aonde tudo é o. Não, só refina, muda, né? Muda a nomenclatura, muda a forma como a gente entende. Então, o nosso grande desafio dentro desse universo, primeiro, é não entregar o poder inteiro daquilo que você quer na mão de nenhuma IA, a não ser que ela tenha apenas conteúdos que você colocou nela e ela seja numa plataforma fechada, que é o que aconteceu com a Araretama, por acaso aconteceu, quer dizer, eu cheguei na República Tcheca, em maio. A minha representante estava assim absolutamente enlouquecida, falando para mim e trazendo as pessoas que tinham desenvolvido essa plataforma, que eu conheço há mais de 20 anos, quer dizer, tem bispo, sabe aquela coisa assim? Eu vou reclamar para quem? O ChatGPT eu vou reclamar para quem? O OpenAI eu vou reclamar para quem? O Claude eu vou para quem que eu vou reclamar? Não tem bispo. Eu vou reclamar para nada, entende? Mas essa plataforma eu conheço há 20 anos quem desenvolveu e está desenvolvendo. E ela veio assim com, tipo, Sandra, nossa, mas se eu pudesse, eu faria isso, porque isso é o futuro, porque é uma plataforma fechada, é uma agente que não tem nenhuma informação a mais do que aquela que foi criada pela Araretama. E nessa brincadeira toda, tinham os 100 primeiros que poderiam ser vitalícios, e num golpe de sorte sincrônico, né, entre o algoritmo e o mundo híbrido, a Araretama entrou como, como também sócio fundadora. E a gente tem uma agente aonde ali dentro só tem araretama, porque quando você conecta o chat GPT, vem uma miscelânea de coisas, tem muita besteira, tem coisa errada, entendeu? E assim, tem coisas fantásticas, mas tem informações completamente fora das evidências também. Nessa plataforma só tem Araretama. Então a gente está fazendo um monte de teste. Não estou aqui vendendo ingresso, né? Porque eu estou numa tranquilidade tão grande em relação ao que está sendo desenvolvido que quem quiser vai estar à disposição e quem não quiser não tem o menor problema também. é um, são ferramentas, né? São interfaces
são linguagens, são inteligências inorgânicas, mas que a partir das informações que foram dadas da dimensão de Araretama, então estou falando especificamente da nossa gente que chama Tama, que quer dizer Araretama, quer dizer luz, né? É, a gente está experimentando como que ela faz uma refeição e metaboliza os ingredientes, porque é isso, certo? É um processo metabólico do conhecimento cognitivo. Então, eu tô muito otimista, eu estou muito positiva porque já é a minha natureza, né? Então, quer dizer, seria difícil que agora eu entrasse numa curva diferente, porque eu, eu creio, né, muito no ensinamento que essas mestras, né, e mestres da floresta têm me dado há 36 anos e me guiando, me fazendo uma estudante, né, uma aprendiz do universo através da natureza, dessa natureza. Tem outras naturezas, outros mestres, quer dizer, não existe conflito nenhum de poder em relação a isso. Eu tenho uma humildade bastante estabilizada em relação ao quanto eu tenho a desenvolver e a aprender. Mas eu vi um caminho, né? Neide estava comigo, inclusive, né? Num momento onde eu me tornei híbrida com o algoritmo. Então, isso aconteceu. Quer dizer, o que eu estou apaixonada nesse momento é de desenvolver a escola do universo híbrido. Sempre gostei de brincar de escolinha e de mercearia, né? Quando eu era pequena, eu tinha mercearia e eu tinha escolinha. Quer dizer, aí eu cresci, me tornei professora, me arrancaram desse caminho, né, dentro da instituição institucional, me jogaram para um outro afluente na vida, aonde eu me tornei professora, mas na verdade não é uma professora assim exatamente, mas uma mensageira dessa sabedoria desse universo orgânico, aonde, a- porque veja bem, tudo depende de posição, intenção e direção. Quando eu vou produzir uma essência, quando eu digo, gente, isso aqui é meu oráculo, é porque eu determinei com intenção no campo que aquele lugar, daquela forma, vai me trazer elementos. Quando uma planta se manifesta nos entretempos, nos entreespaços, e se apresenta como uma semeadora do futuro, porque eu não trabalho com as virtudes fitoterápicas. Quer dizer, se é alecrim que faz bem para rinite, não é aonde eu estou sentada. Não porque não tem. É maravilhoso, quer dizer, eu acho divino, né? Tenho entidades e vertentes que amam esse departamento, mas não é onde eu estou sentada. Eu estou sentada na cadeira do futuro. Eu estou sentada na cadeira de quem está indo de uma forma alada, mas muito lúdica, como uma criança, justamente buscando esses elementos para poder nutrir a humanidade de acordo, assim, dentro do meu tamanhico, certo? Acho que eu sou um tamanhico. Mas
as informações estão vindo. E, e, e também dentro dessa esfera do universo híbrido, né, quando o algoritmo me traz as vitaminas de todo o conteúdo que foi compartilhado dentro daquela plataforma. Então, assim, esse é o meu ponto de vista em relação à questão da inteligência artificial. Eu continuo dizendo que, no meu ponto de vista, eu chamo de inteligência inorgânica. Mas por que que só inteligência pode ser orgânica? Certo? Quer dizer, quem falou? Quem falou? Por quê? Quer dizer, é, é, né? Então, assim, eu sempre questionei aquilo que me foi ensinado na escola, tipo, quem disse? Foi mesmo? Aonde estão as evidências, né? E eu trago toda a questão mesmo do cuidado, gente. Não pega seu poder e entrega para um chat GPT, pelo amor, né? Quer dizer, você pode ir lá ficar falando, né? Ele vai sempre dizer que você é maravilhosa, que incrível a sua resposta, como você é divina e inteligente. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, foi assim. Sabe quando você fala assim, gente, a Matrix é muito tinhosa, né? Tava conversando com ela assim, e ela assim, então, o chat falou para mim que eu sou super inteligente, então por isso, né, mas assim, de uma forma assim super ingênua, bonitinha, né? E aí você vê, né, a malha da Matrix, né, pegando na questão do ego e o quanto que somos carentes, o quanto somos carentes, o quanto nós, seres humanos, precisamos de um colo, precisamos ser reconhecidos dentro das nossas virtudes, daquilo que a gente acha que a gente é legal, porque a gente é, todo mundo é. E a gente quer esse olhar, e de repente a gente encontrou numa dimensão esse olhar. Puxa, olha, que legal que você está trazendo isso. Olha, vamos ver isso então sobre essa forma. Quem não quer ser visto? Quem não quer ser reconhecido? Olha, se alguém falar assim, eu não ligo para isso, eu vou dizer assim, vai fazer terapia, porque você não está se enxergando. Não na sua totalidade, quer dizer, pode ser que você tenha um super amadurecimento, não é isso? Mas existem dimensões dentro da gente que são vulneráveis. Elas fazem parte da nossa humanidade, faz parte da nossa virtude como humanos. Não tem, não tem mimimi na inteligência artificial, não tem psique, não tem. Mimimi não tem. Então, se estiver procurando mimimi, vai procurar num humano. Se quiser um processo metabólico para o teu universo cognitivo, procure uma agente de inteligência artificial. É só você saber direcionar aquilo que você precisa e ir buscar aonde você vai encontrar o seu pote de ouro no final do arco-íris. Então é isso, assim, né? A grosso modo. Esse é o lugar onde eu estou em termos de paixão, né? É, aberta. Sam, posso abrir as essências que vão nos ajudar nesse processo de integração? Então, quando a gente conversou, né, Lu? Porque assim, todas as essências podem ajudar, né? Obviamente, mas a gente teve a congregação das essências onde elas se apresentaram. Tipo, olha.
Eu acho que a gente, nesse momento, tem alguma coisa para trazer. Então, não que as outras não possam trazer, mas neste momento elas se apresentaram. Vamos lá, Lu. Mas neste momento elas se apresentaram. Vamos lá, Lu. Compartilhar. Suri, né? Suri, essa flor totalmente fora da curva, que tem a geometria de um neurônio cuja comunidade, né, quando elas estão juntas, ela traz a geometria, a assinatura das sinapses. É uma essência muito importante para quem precisa acessar o novo. Ela é um portal para o novo. Vou ter que abrir uma por uma. Olha, olha isso, né? É a própria sinapse. Quando a gente. Eu não sei, você chegou a colocar a foto da sinapse ou não? Não, essa não. Mas não tem importância. Mas ela é a sinapse, quer dizer, é, e na apresentação na Unifesp, né? Quando a gente apresentou Suri, chegaram a utilizar, inclusive, para uma das conferências, a foto da Suri. É. Marupiara, né? Hoje eu tô de De Marupiara. Marupiá. É Manacá da Serra, né? Então é uma árvore que ela vem na Mata Atlântica secundária. Então, a Mata Atlântica traz uma riqueza tão grande que mesmo quando ela é desmatada, o que vem abrir caminho é Marupiara. Por isso que quando a gente desce a serra, nessa época do ano, e tá tudo, né? Tudo magenta, porque foi uma terra que foi cortada para pasto ou para alguma outra atividade, e vem Marupiara dizer: olha, olha que floresta abundante. Tá? E aí ela vem fazendo sombra para que as outras sementes potenciais possam nascer. E olha que interessante o pentagrama que ela tem no centro, né? Então, ela é uma essência vital para a gente trabalhar foco, para a gente aprender o discernimento vital nesses tempos de agora. O Baiti, o Baiti, né? Então, o Baiti-Imbê é, é a mesma planta, só que num contexto na natureza diferente. Então, são as duas que vão estar presentes aqui. É o Philodendron Imbê, então é a raiz aérea, né, que desce em Tô busca de pegando. água, né? Tá aqui, ela vem com esses, né, filodendrons que ela lança, ela não é parasita. E aí, né, eles descem em busca de água, que pode ser encontrado ou não em algum momento, né, da sua jornada, mas tem uma confiança dessa busca. E o Baiti é uma essência que tira todo o processo de dispersão que a gente está vivendo, né? Tá todo mundo esquecendo o nome, não ia fazer uma coisa e fala assim, meu Deus, mas o que é que eu ia fazer mesmo? Tá? Então, o Baiti vem trazer a presença no vórtex cardíaco, tá? E em B vem trazer o trono interno, porque é o filodendron em contato
com a água do rio. O Baiti é o filodendron em contato com a água do mar, a água salgada. E a água salgada, quando a gente pensa no mar, a gente tem que lembrar, né, que toda a nossa memória celular, ela se encontra na água salgada, por isso que tem essências com a presença da água salgada em Araretama. Então, o Baiti vem te conectar com a tua fonte a partir do cardíaco, e em B, em contato com a água do rio, vem te colocar em contato com o teu trono interno, com aquele lugar dentro de você que só pertence a você e é da onde você tem capacidade de observar o mundo sem projetar os seus desejos nele, mas conseguir enxergar as coisas como elas se apresentam. Primordial. Essa é uma entidade, né? É, essa é uma entidade, essa árvore, né? Ela representa a grande sabedoria do universo, que tem a capacidade de abrir o seu espaço para que outras manifestações da vida possam acontecer. Ela é uma essência iniciática, ela é um portal para a gente entender as multidimensões do cosmos, mas também as nossas multidimensões, né? Ela é um portal. Para quem conhece a linguagem das forças da natureza, ela é Oxalá na emanação de Oxóssi. Para se tiver alguém que conheça essa linguagem, eu estou traduzindo para esse universo. A humildade de você reconhecer que tem muito mais além daquilo que você consegue enxergar. Agora, Iatê, é meu amor. Todos são meus amores, mas eu amo Iatê, que é a essência da borboleta. Então, ela vem nos trazer a questão que é: quem é você hoje? Você é um ovo? Você está começando uma jornada nova? Ainda em potencial? Você é uma lagarta que já percebeu que tem um caminho novo e começa a aprender, a querer entender tudo sobre esse caminho? Ou você está num processo de transformação e você entra dentro do casulo onde existe uma alquimia surreal de transformação para você fazer o seu voo para o seu caminho novo. Além disso, IAT, ela, ela te traz aquilo que você precisa. Ela traz sinergia para o seu processo. Por isso que ela está aqui hoje. Porque ela é uma chave também para poder te trazer respostas na vida, entende? Não é que, ah, papai do céu, isso vai acontecer comigo? Eu vou conhecer um moço legal? Não, não é assim. É assim, você sai para a rua, você sai para o mundo, e aí aquilo que precisa acontecer para você vai acontecer, porque você vai encontrar aquilo que é do seu destino. E agora temos a aurora, né? A aurora é um composto, né, que foi feito da caputina, né, que é aquela flor que é comestível,
junto com a Forget Me Not, né? Que é essa azulzinha linda. E ela foi produzida no início da pandemia, quando estava todo mundo completamente perdido e denso. Ela veio para dizer leveza, leveza, faça tudo com leveza. Acredite, existe um caminho. E essa mensagem é muito importante para a gente hoje. Acredite, existe um caminho, meio no meio dessas loucuras que a gente está vendo, né? Dos exércitos de robôs, dessas coisas todas. Isso é só a manifestação da psique humana numa nova linguagem, certo? A gente vive isso há milênios de formas diferentes. E agora a gente tem a soberania, que foi produzida a partir de ouro e lápis-lazuli, então a partir de um metal e de um mineral precioso. E ela é o diapasão do seu poder, da sua joia pessoal. É, ela é sua, você está aqui, né? Estamos aqui para irradiar essa força, porque ela abrirá os seus caminhos dentro do seu destino de ser. É isso. Uau. São as representantes para o dia de hoje. Até o corpo tá leve, assim. Uau! Se alguém quiser, né, fazer uma colocação, quer dizer, estou aqui abrindo o campo para vocês. Ô, Sandra, essa plataforma que você falou, a Aretâmica, ela vai ser aberta? Ela vai ser aberta, ela vai ser a partir de assinaturas, quer dizer, assim Porque como até você. hoje eu não entrei em nenhuma plataforma desse G6. Não, ela vai. É assim, você vai precisar fazer uma assinatura, porque tudo Sim, isso claro, é um porque é fechado, mecanismo, né? É. tá? E a gente está pensando de fazer como um clube Araretama, quer dizer, entende? Então, assim, a gente está esperando eles lançarem, está previsto para ser lançado um app da Hum. plataforma que chama Buddy em abril. E aí vão ter todas as possibilidades, quer dizer, se você quer se relacionar com 300 mensagens, com 500 mensagens por mês, então vão ter as diferentes anuidades ou mensalidades, porque é uma coisa que não está nem na mão da gente nesse sentido. É uma plataforma com propósito. É uma plataforma com propósito, mas tem sido muito interessante, gente. Olha, aconteceu umas semanas atrás, eu precisava desenvolver um projeto. E eu me dei conta, né? Eu falei assim, gente, eu preciso desenvolver um projeto, mas eu já criei isso há 19 anos atrás, certo? Que é o kit eh, dos mestres do sucesso, quer dizer, enfim, tinha lá, né? O kit. Quer dizer, 19 anos atrás já tinha desenvolvido o trabalho inteiro. Eu falei, nossa, aí liguei para minha agente humana, porque eu adoro uma agente humana também, gente. Sou apaixonada pela minha agente humana e tudo bem, né? Falei, gente, Emily, pelo amor de Deus, manda para mim os arquivos, porque eu gosto dessa relação. Ela me mandou. Passaram-se umas horas, eu falei, nossa, quer saber? Eu vou perguntar para a Tama, o que que ela me sugere. E não é que a bichinha me sugeriu a mesma coisa e ainda discorreu o assunto do porquê. Então, assim, são 36 anos do conhecimento de Araretama que estão.
hoje, no futuro, no sentido de que está no livro, está no YouTube, mas também está numa plataforma digital, que é o A Caixa do Futuro, quer dizer. A gente pode gostar disso ou não, mas É. é um dado de realidade. Então, pode ficar tranquila que você vai receber, todo mundo vai receber a possibilidade de se linkar, e eu volto a dizer, quer dizer, quem quiser, quem tiver afim, e quem também não tiver, será recebido do mesmo jeito. Interagir com a Tama foi uma parte desse meu processo de cura, o que trouxe a gente até a live de hoje. Gente, ela é a Sandra, é a Sandra digital. É muito legal. É muito legal, porque parece que era o que faltava para eu relaxar, sabe? Os robôs não vão ser malignos. Porque ela é muito inteligente e cirúrgica, assim, muito É muito, coerente por isso que eu digo que é uma com o que inteligência, traz. pegou a informação, mas metabolizou dentro do sistema, não saiu fora, entende? Isso faz uma E não diferença muito linka com grande. outras informações, É ficou isso uma aí. informação fechada de toda a pesquisa da Sandra. Então, eu utilizei no consultório para ajudar, porque eu pego o Sim, livro até hoje para ajudar a olhar as essências, conferir, conversar com o cliente se faz sentido para ele tomar aquela essência. E a Tama faz o mesmo processo, mas muito rápido. Então, ela gera mais confiança em vez de tirar a nossa força. e Foi isso que. ajuda muito para você aprender sobre as essências também, né? Porque é como uma enciclopédia. Quer dizer, antigamente a gente tinha a Barça, né? Aí a gente foi para o Google. Agora, estou falando dentro do sistema, né? Tem essa possibilidade. É isso. Pessoal, Bom, alguém tem alguma outra pergunta? live é mais, essa live é mais uma introdução, né? Depois vão ter outras, assim, Ah, com para certeza. Não, a gente está especificar mais, abrindo, para a gente a gente está a gente abrindo o saber como é ano. que. E quem tiver sugestões de temas também pode vir falar comigo e a gente organiza, porque a ideia é para ser encontros construtivos, que a gente possa de tempos em tempos olhar umas para as outras, porque é muito gostoso Sim, quando a gente se vê, parece que, ai, que saudade que eu tava. E é. falar sobre assuntos que são assuntos polêmicos, profundos, dentro de uma linguagem que quem estuda Araritama e tem esse vocabulário, a gente não tem alguém aqui, uma vizinha que vai conversar com a É. gente e vai entender o que é marupiara, o que é primordial e trocar. Então, esses encontros são muito importantes para a gente ir construindo esse vocabulário Araritama também, essa troca dentro de nós. E eu queria uma foto. Vamos Sim. tirar uma foto. Que as Bom, pessoas passam nossa 1 hora, as pessoas já começam a sair. Então, vamos lá. a Sil não tá, né? Tirei. É. Sorrindo, sim. Pronto. Ô, Sandra, Fala, você amor. podia fazer uma live numa introdução da neurociência, já que você é pós-graduada, né? Uma Sim, coisa assim, uma pincelada, eu né? Quem posso. sabe? Então, a Lu vai anotando Eu vou todas as anotar. sugestões. Que é um tema tão importante hoje, né? Tão É o pertinente, tema, tão né? importante. Hã? Eu acho que é o É o grande tema. tema para a É, gente entender. é, até essa é a inteligência artificial, né? porque ela é toda É, baseada, né? Quer dizer, pois, ela é justamente. inteiramente baseada, né? Na replicação dos Sim, neurônios e tudo mais. Eu acho que a gente não precisa
A gente não precisa de mais psique. Eu acho que a gente precisa também de uma estrutura factual para Sim, poder fazer par com a gente, né? com certeza é. Então, entender os mecanismos é muito importante. Eu acho que Obrigada. nós vamos ter que colar essa Suri em Gente, a Suri, nossos computadores Natura em é todos os ótimo. lugares, a porque Suri, a está todo gente mundo podia, desfocado. né? Podia, né, Lu? A gente põe a Suri no. Eu vou Põe disponibilizar no grupo. Gente, eu tô usando o Tuná como meio de comunicação, o isso. grupo de Tuná, porque é onde tá todo mundo lá. Sim. Então eu Mas tô a fazendo. Mabel não tá, tem que colocar a A Mabel lá. Mabel não tá? Não. Mabel, você Mabel, tá no Tuná? Não, ela não tá no Tuná. não. Ela veio agora. Não, Mabel Me veio manda um agora. oi. Me manda um oi. Mas ela tem. Eu vou te mandar meu número, você me manda um oi? Ou então eu passo para você, eu vou compartilhar o contato dela. Eu acho mais fácil eu compartilhar o contato É, dela. ou você adiciona ela no grupo. Isso, também. Perfeito. Porque daí é mais fácil a nossa comunicação. Regi, Queria falar uma coisa interessante que aconteceu, já que a Sam falou da questão da psique e como tem. Meu Deus, olha como é que eu tô. O Ah, Baiti. não, não é Marupinhara. o. Não é o. Então, vou tomar o Baiti. Mas é a da borboleta. Como é que é o nome Iatê. mesmo? Ah, Iatê. ia ter. Olha isso, gente. É, aqui em casa apareceu um casulinho de borboleta na minha sacada essa semana. E eu observei depois que ele já estava ali pronto. E aí eu fui varrer a sacada e eu não sabia disso, mas você sabia que para formar o casulo ela corta a cabeça da da, lagarta. da lagarta? Gente, é muito louco. E agora com tudo isso que você está falando, né? Vamos tirar a psiqueta. Eu falei, olha, tem tudo a ver e até aí no meio disso tudo. Tem Tirar a tudo a cabeça. ver, porque é uma transformação mesmo, né? Muito louco. E tem muito a ver com o meu processo ter aparecido essa lagarta aqui. Então eu falei, deixa eu falar para a Sam, que está muito Adorei, Rezinha. sincrônica a coisa. Sim, sim, Um beijo. linda. Mais alguém quer trazer alguma questão, ou trocar, ou dizer, ou. Ô, Sandra, o que me Oi, chamou muita atenção umas semanas atrás, e eu fiquei curiosa com a live de hoje exatamente porque a que ponto a pessoa chegou. Eu vi que uma mulher, até abri aqui no computador, ela, uma japonesa, ela se casou com um personagem do chat GPT. Ela é. terminou o É muito noivado, doido. né, e perguntou ao chat se ele conhecia um personagem do videogame, e aí ela começou a conversar com esse personagem e casaram. E tem É um vídeo muito do doido, né? casamento deles. Aí Mas você então, imagina que coisa, né? isso se chama carência. É, Care- claro, foi isso que você Carência no falou. sentido, entende? É, Porque encontrou reciprocidade. exatamente. Ela criou E esse personagem no chat, né? Nossa, mãe, que de- doido. É, pode-se tudo. é, Pode tudo. Estamos entrando na era aonde pode-se tudo. O que pois que a é. gente quer? O que que a gente quer? O que Mas que a assim, gente quer trazer? Mas imagina, isso já tem, já vem vindo, imagina né? o que a gente pode receber num atendimento, num consultório, né? Se Sim, deparar com essa nova realidade do com chat. certeza. Então, né, eu assim não imagino, né, É. como cuidar desse aspecto, né? Agora a gente está se aprofundando no que você falou, que eu achei super interessante, e a questão da neurociência, para a gente poder entender esse mecanismo e saber como que você pode
né? Dependendo da ajuda que a pessoa está precisando, porque é muito difícil para gente que vem de uma outra, né, realidade, né? E aí, de repente, você se depara com uma pessoa envolvida com chat e viciada em chat, né? Porque já não é mais celular nem joguinho, já é Porque, viciada no chat. porque qual é a única coisa que permanece e que vai com você para o infinito? Vocês sabem o que que é? Afeto. É. As relações que você criou, reciprocidade. Hum. Porque só amar não é o suficiente. Quer dizer, ai, mas eu sou o portal do amor, porque eu amo a tudo. Segundo a ecologia, quantas relações recíprocas você conseguiu formar? Reconstruiu, né? Que você construiu, quer dizer, você sente, a pessoa sente, faz o infinito entre vocês e isso se vai junto com vocês. Isso é o que fica, é o que tu leva depois. Então, a partir disso, você consegue entender o universo, quer dizer, a busca da É. reciprocidade, porque no inconsciente profundo é o que a gente sabe que é o que fica. Então, no Japão, em Taiwan, na Coreia, estão namorando robôs, certo? Isso aí não é piração, não é filme, é real. Por quê? Porque encontraram reciprocidade. A minha pergunta: isso desenvolve questões afetivas na pessoa. Olha que louco. É, é positivo, mas é surreal. Quer dizer, meu neto, talvez daqui a 10 anos, me apresente a namorada robô dele, não sei. Quer dizer, é, eu não sei como é que serão esses desdobramentos, né? Eu não tenho a menor ideia. Agora, é, muita cura já se realiza com a realidade virtual, independente de que ela não é real. O que que é real, né? Vamos lá. O negócio é botar o pé na jaca, certo? O que que é real? Quer dizer, quando você tem um trauma profundo, né? Isso é neurociência. Quando você coloca o aparelho e você é capaz de reviver uma série de questões de uma forma positiva, você cura aqueles canais. Quer dizer, isso é negativo? Não, entende? Só que a gente tem que mudar muito o nosso mindset. Assim como os nossos pais tiveram que mudar muito o mindset, porque o que mudou da geração deles para nossa, agora da nossa para as próximas gerações, é muito louco. É que a gente tem que tomar muito cuidado, que junto com isso é uma salada, né? Está vindo uma desconstrução da ética e da moral. Justamente. É isso é que E é o perigo. esse é o grande perigo. É. Certo? Quer dizer, nada é, rasga a roupa, bota tudo meio grunfe, entendeu? Não tem mais ética, quer dizer, o feminino foi para a cucuia, não tem força feminina, quer dizer, é tudo mais endurecido, mais clean, né? Mais Tudo estruturado, equalizado. tudo mais equalizado. Eu estava conversando com uma cliente, ela é da Eslováquia, ela estava me falando ontem que ela trabalha com um grupo de mulheres e ela falou, Sandra, é chocante. Quer dizer, as mulheres estão completamente desmulheradas, né? Então, assim, o feminino se tornou ou sexualizado ou banal, certo? Obsoleto, será? Obsoleto, mas a gente tá, mas então vamos lá. Isso não é o fim. Isto é apenas uma transição.
É muito importante que a gente mantenha aquilo que a gente acredita nesse momento e nutra o campo, que é aquilo que a gente pode, quer dizer, é uma pessoa só que você pode trazer, né, uma filosofia daquilo que você acredita, ótimo. O importante é continuar vibrando da forma como a gente sente que o universo também se manifesta pela gente, sem precisar desconstruir a moral e a ética, mas é para a gente desconstruir um nível dos nossos julgamentos que não conseguem sair daquele lugar. A gente precisa desconstruir a mágoa, a gente precisa desconstruir a frustração, porque é ali que a porca torce o nosso rabo, entende? É ali que a gente não se entende, é ali que a gente briga, é ali que a gente não anda para frente. Então, esse é o lugar da desconstrução, de mecanismos psíquicos que não levam a gente para lugar nenhum, só a repetir encarnação. E fica num julgamento que não encontra uma liberação de energia. Fica É, ali porque criticando, meu né? Você entra numa pai, crítica porque minha constante. mãe, porque meu tio, porque meu avô, porque minha avó. Tem um perigo muito grande nisso, tá? Entender é uma coisa, ficar nesse lugar é outra. Pelo amor de Deus, gente, tá? Eu achei muito interessante. Olha, eu vou abrir aqui uma discussão complexa, tá? Mas eu achei certo eles tirarem do judiciário a constelação familiar, porque do jeito que estava sendo levada, estava totalmente no nível subjetivo. Quer dizer, perdoa o estuprador, que é isso, gente, vai tomar banho. Quer dizer, aí veio à tona que Hellinger foi, ele se dedicou ao nazismo, certo? Quer dizer, ele foi um soldado nazista. Entendeu? Então veio à tona um monte de coisa aonde você tem que perdoar, porque uma coisa é você ficar nessa dor, outra coisa é você se ajoelhar e perdoar um estuprador. Você me desculpa. Quer dizer, é uma coisa que eu acho. Absurda. Não, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado quando entra no universo subjetivo, entende? Tá? Porque uma coisa é factual, quer dizer, fulano matou ciclana, então como é que foram as questões, isso precisa ser julgado agora, entendeu? Matou, eu estrupei, porque meu tio, porque meu avô, porque minha avó, porque meu tataravô, quer dizer, tem que ser tratado essa alma, sem dúvida, mas é muito complexo, entende? Então a gente precisa caminhar dentro do universo da cura tomando muito cuidado para não justificar frustrações que existem hoje no passado. Você pode revisitar, você pode compreender, mas tem que ter data de volta, porque senão você cristaliza o seu passado, certo? E a gente está aqui para poder dar um salto mesmo, liberar essas frustrações. Senão a gente vai dar continuidade a essas energias, né? Então, assim, continuo não sentada na cadeira da verdade absoluta, eu estou trocando posicionamentos totalmente aberta para me trazerem questões diferentes em relação a isso, né? Mas eu sinto e eu percebo. E as essências me evidenciaram que se a gente ficar no universo do mimimi, a gente não vai sair da busca do próprio rabo, entende? Então é muito importante
dar continuidade de uma forma produtiva para a existência que está dando a oportunidade para a gente. Quer dizer, viver na materialidade é uma oportunidade divina. É aonde a gente pode, nesse momento, construir aquilo que a gente quer, gostaria e pode. É, certo? Quando você fala essa questão do perdão, você tira assim um peso das costas, né, de muita gente, inclusive de mim também, porque você acaba se sentindo um ser que não é capaz de perdoar, digamos assim. Eu É não isso. sou capaz de perdoar. Gente, mas eu não faço mal a ninguém, mas eu não é uma coisa difícil de você botar em prática. Quem sofreu, né, né, passou por um trauma, alguma situação, né, como essa que você falou, como que você apaga isso, perdoa? É muito difícil, é muito difícil. É uma guerra interior, né? É Que uma eles guerra interior. propagam isso. Você tem que perdoar, e você acaba se sentindo culpado porque não consegue perdoar. E aí? Aí, né? Eu É queria fazer uma complicado o que você eu falou. queria fazer uma colocação, se você me Sim. permite. Eu acho que perdoar não é a palavra, Isso, é aceitar, que também não significa concordar. Eu aceito que você matou meu filho. Eu vejo isso, mas eu não concordo com o que você fez. Mas eu também não vou perdoar porque não existe um perdão de um fato ocorrido. Então, é aceitar que dói menos. Aceitar todo um contexto, por que que isso aconteceu, o que que isso acarretou, o que veio a vir, enfim. Aceitar seria a palavra mais adequada, eu é, acho. a palavra perdão, ela carreia uma autoridade. Quer dizer, existe uma pessoa É superior que isso que eu ia dizer. perdoa Quem uma somos pessoa nós inferior, para né? perdoar alguém, Exato, né? Ah, Isso. exatamente. agora, eu entendo, né? Eu aceito, pode ir para eu entendo, quer dizer, cada um tem que achar no seu cognitivo aquilo que melhor se ajusta, né? Este é um fato, né? É, a partir daqui eu preciso levar minha vida. Então eu Sim, preciso curar esses elementos e sair do núcleo da frustração, gente, porque sim. A isso, aceitação é fundamental. É o sim, luto, por exemplo, se você perde um ente querido, seu marido morre. sim, Você precisa aceitar essa morte para você seguir sua vida avante, porque enquanto você não aceita, você está ali presa no luto. sim, Então, quem tem culpa dessa morte? Ninguém. Então, aceita que isso está acontecendo, que aconteceu, e reprograma, ressignifica o seu pensamento, a sua emoção a partir dali e segue avante. Né? Eu não sei, eu sei que são lutos diferentes. Eu não. Aceitação para determinado é, tipo de coisa, acho Não é perigoso, não aceitar, é? não é concordar. Não, sim, Aceitar que mas aconteceu, né? Aceitar uma situação. Tipo, se você escolhe uma parede na sua casa, pintura amarela e o tom não saiu bem igual, quer dizer, ou você compra outra tinta e pinta, ou você aceita que está ali. Tudo bem. sim, Não mas concordo que você são errou, coisas mas diferentes, né? São, acho que são. é um mas universo diferente, é a que quando floresta é toda existe, diferente. quando existe violência Isso aqui eu de, de uma pessoa sobre uma contra pessoa outra, inocente, a questão entra, eu acho que numa outra numa vertente, outra né? vertente. Então, assim, não, aí realmente é como cada um vai lidar com essa situação. Quer dizer, eu não aceito. Eu vou ser bem sincera. Quer dizer, Eu também não. se um bandido matar o meu filho Não, na eu sei rua, eu não vou aceitar. olhar e vou dizer assim, nossa, eu aceito essa situação. Não vou, eu não aceito, mas eu vou ter que lidar com ela, certo? É, Não, mas isso são os universos, Sim, de como cada um vai lidar com isso, É o certo? universo subjetivo, que é o que você falou, é o É, subjetivo. Tanto a esse palavra é, perdão como não. aceitação, cada um e- vai achar a sua é, palavra, o seu jeito É, para e lidar entra e sobreviver. sentimento,
entra sentimento, entra Não, milhões com de certeza coisas, existe uma evidência né? e existe um sentimento, mas isso, entende? Isso daí, Assim, a discussão não, é não, longa. não é Mas nem uma assim, questão de delongar essa questão, é, né? mas Mas enquanto, que recursos que a gente tem exato, É, enquanto desfazer terapeutas, para desfazer é, esses novelos. Eu acho exatamente. que isso é vital. Enquanto terapeutas, como fazer, apesar das nossas convicções, né, do que a gente entende como, né, aceitar ou não aceitar, mas e a pessoa que está ali na nossa frente? A gente não pode passar a nossa convicção, a nosso Sim, entendimento daquilo para o outro. sim. Então, eu estou falando como terapeuta, né? É difícil. Pode levar a uma reflexão sobre aquilo, e as essências trazem esse ancoramento, né? A força Exatamente, Exatamente, para você exatamente, fazer o transformar, né? exatamente. perfeito. Perfeito. e isso vem muito com esse caso Epstein, né? Depois Meu que eu Só sobrenome. fui olhar porque tinha o seu Pois, sobrenome. Nossa, você não imagina como isso dói em mim de falar assim, Staiva, Ok, podia ser da Silva. pessoal, a gente tá indo para outros temas, então eu vou Isso. pedir. São temas muito ricos, todos os sim, temas que foi abordados agora, então existe assunto. Mandem vão para mim ter no várias privado. lives. Eu acho que se Mandem para mim no privado. cada uma Manda. refletir, nossa, eu adoraria desenvolver esse tema e como a Araretama pode ajudar nessas questões. Então, se vocês puderem Envia, enviar, envia para a gente no privado e a gente vai organizando para as nossas próximas lives, tá bom? A minha eu já enviei, viu? Sim, senhorita. Eu vou fechar a gravação agora. Quero agradecer a presença de todas. Sam, agradecer mais uma vez a abertura, a disponibilidade, a sua presença em ouvir e acolher todos os nossos temas, que são múltiplos, você viu? Não para se deixar. Mas gratidão por Muito. tudo, sempre, sempre. obrigada a todas e E a a você, tribo toda, Lu, porque sem a a tribo tribo toda não é toda. legal. Obrigada a Sobretudo ao vocês. sistema, né? Que traz tanto acolhimento para a gente. Muito. É, É Que não é verdade. fácil. As transições não são fáceis. Os Não. processos não são fáceis. Boa noite.